A paz do Senhor, meus amores, como vocês estão? Gente, sumi. Eu sei, tá? Me perdoem. Primeiramente, a paz do Senhor, né? Mas me perdoem. Minha vida tá muito corrida, porque eu mudei de casa, eu entrei na faculdade. Eu não sei se no último vídeo eu já tinha entrado, mas eu acredito que não. Eu estou tentando me adaptar à rotina e voltar a fazer as coisas com excelência, porque a minha rotina tá um pouco bagunçada e eu estou faltando com essa excelência. Enfim, estou tentando reorganizar a minha rotina para conseguir glorificar o Senhor também com isso. Mas tá meio difícil. Mas vamos ao assunto de hoje. Eu já tinha gravado esse vídeo antes, gente, há umas semanas atrás. Mas eu gravei pela câmera traseira, já desisti. E o vídeo ficou, tipo, eu fiquei descentralizada, sabe? Então cá estou eu de novo para conversarmos sobre a voz do Espírito. Gente, algumas semanas atrás eu estava refletindo sobre a importância de nós estarmos sensíveis à voz do Espírito o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro, assim, nós como cristãos, isso é uma coisa que a gente não pode negligenciar. A gente precisa estar sempre em oração, se consagrando, orando, jejuando, para estar sensível à voz do Espírito. Porque senão, a gente perde o timing de muitas coisas. Eu comentei aqui com vocês agora que eu me mudei de casa. E, gente, quando eu me mudei para a antiga casa que eu estava morando, eu sabia que seria por pouco tempo. Deus tem um mistério muito grande comigo e a minha mãe. E, na verdade, com a minha mãe, eu acho que eu acabo entrando junto por, enfim, por viver com a minha mãe. Algumas vezes na nossa vida a gente se mudou para algumas casas sabendo que a gente ia ali para um propósito, para ajudar pessoas com alguma coisa e que seria rápido. No entanto, a galera deu uma errinha, né? Porque a bonita que não tava conseguindo distinguir a voz do Espírito, o que o Espírito Santo tava falando, eu trazei a minha bênção, que no caso era sair daquele lugar, porque assim, gente, meu Deus do céu, que lugar difícil, que lugar que eu passei prova, eu e a minha mãe, a gente assim, foi peleja, tá? Peleja atrás de peleja ali, mas a gente sabia que a mão do Senhor tinha nos levado até lá, cumprimos o que nós precisávamos fazer, porém, a gente acabou atrasando a nossa saída de lá e foi culpa minha. Antes de eu começar a me aprofundar, eu quero só ler aqui em 1 Reis 19, 11 e 13, que diz: O Senhor lhe disse, isso aqui nesse contexto é Deus falando com Elias. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio, de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Então, amores, algumas semanas antes da gente se mudar, a minha mãe estava tendo uns sonhos. E antes disso, na verdade, a gente já estava orando para sair de lá, a gente não estava entendendo por que a gente permanecia naquele local. E eu e minha mãe, a gente estava orando, falando: Senhor, o Senhor nos trouxe para cá, né? E a gente sabia que era por pouco tempo quando a gente veio. E a gente já cumpriu o que a gente tinha que fazer aqui. E nós tínhamos certeza que a gente já tinha cumprido o que a gente tinha que fazer naquele local. E a gente começou a orar: Senhor, por que a gente não sai daqui? A gente já procurou casa. Enfim, começamos a questionar mesmo o Senhor e orar. E a gente começou a orar: Senhor, mostra pra gente o que tá errado. Porque alguma coisa errada tem. E foi aí que a minha mãe começou a sonhar que eu estava fazendo alguma coisa errada que não estava deixando a gente sair dali. E aí a minha mãe veio me contar. E eu falei: Senhor, misericórdia, eu não tô em pecado, eu não tô fazendo nada, eu não sei. Eu comecei a orar, eu falei: Senhor, me mostra o que eu tô fazendo de errado, porque tava no nível que, assim, tava ficando insuportável ficar naquele local. Depois de alguns episódios que aconteceram naquela casa, eu tava tomando um banho e me deu um estalo, assim, do que era pra eu fazer, do que tava errado, do que eu precisava fazer. E aí eu comecei a conversar com o Senhor, né? Eu falei: Senhor, será que era isso esse tempo todo? E o Senhor tava tentando me mostrar que era isso que eu precisava fazer pra gente sair daqui. E eu não tava me tocando. Gente, não deu outra. Eu lembro que eu tava tomando banho. E eu gritei pra minha mãe, eu falei: mãe, abre uma palavra pra mim. Não lembro agora o que era, mas eu lembro que foi uma resposta do Senhor pra mim ali. E aí eu comecei a repassar na minha cabeça tudo que tinha acontecido e que o Senhor estava me dando sinais do que era pra eu fazer. E eu aqui não estava me tocando. Eu quero falar que a gente tem dois pontos aqui.
O primeiro é, às vezes a rebeldia, ela é motivada por nós não querermos fazer aquilo que o Senhor deseja. Sabe, é algo que vai contra a nossa vontade, é algo que a gente sabe que vai machucar, vai ferir o nosso ego, e a gente precisa fazer. E a gente não quer. Então, às vezes é mais fácil a gente fingir que não tá entendendo. E, inclusive, às vezes isso é até inconsciente, sabia? A gente começa a entrar em estado de negação inconscientemente. Não é que você tá se rebelando conscientemente contra o Senhor, de tipo assim, não vou fazer. Mas eu acho que o seu. É algo que, assim, o seu ego quer tanto lutar contra aquilo que você começa, tipo assim, não, Deus não me pediria pra fazer isso. E, na verdade, pediria sim, né? Que acontece às vezes, gente. A gente sabe que a gente tá aqui pra viver pra honra e pra glória de Deus, não é sobre a gente. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente vai ter que ir sim contra as nossas vontades. A gente vai ter que ir sim contra aquilo que infla o nosso ego, né? E às vezes acaba, tipo assim, manchando a nossa imagem de tipo assim, ai, durão, independente, eu não preciso de ninguém. O que é um pensamento completamente errado também, porque nós precisamos uns dos outros, né? Deus não nos chamou para viver sozinhos, mas também nós temos um outro ponto da rebeldia, que eu acho que na verdade não dá nem pra. Não sei se dá pra dizer que é rebeldia, gente, que é a questão de nós não estarmos atentos à voz do Espírito, né? E por quê? Bom, pode ser por falta de buscar, né, esse discernimento, essa sensibilidade. Então, talvez esteja faltando um jejum, talvez esteja faltando uma leitura bíblica, uma ida mais frequente ao culto, enfim, gente, buscar realmente, sabe, estar conectado com o Senhor. Só que na nossa geração, eu não acho que seja esse o caso na maioria das vezes. Eu acho que a maior parte das vezes nós estamos distraídos. Sabe aquela coisa do quando o diabo não conseguir te fazer pecar, ele vai te distrair? Então, é exatamente isso. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado mesmo com o excesso de dopamina. Eu falo por mim mesma, tá? Eu sou a primeira a me incluir nisso, porque assim, desde que eu me conheço por gente, eu tenho problema com tempo de tela. Gente, isso é tipo assim, desde antes de eu ter meu celular, de eu ficar focada no meu celular, eu tinha problema de tela com o computador. Eu lembro que eu tinha, tipo assim, uns 10, 11 anos e eu comecei com tique de ficar assim, ó, por conta do excesso de tela. E esse é um problema da nossa geração. Então, assim, a gente tá o tempo inteiro ou com uma música no fone, ou a gente tá ouvindo um podcast, ou a gente tá no Instagram rolando o feed com mais e mais notícias, ou é um vídeo no YouTube aberto. A gente nunca tá em silêncio. Então, assim, às vezes a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente busca, mas a gente não fica em silêncio. Como que Deus vai falar com a gente se nós estamos o tempo inteiro com a mente cheia? Entendeu? Não tem como. A gente precisa muito tomar cuidado com esse excesso de tela. Então, assim, a gente busca, mas como é que o Senhor vai falar com a gente se a gente nunca tá em silêncio? Como que Deus vai falar com a gente em meio a tanto barulho na nossa mente? Entende? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa aprender a sentir tédio de novo, né? A ficar em silêncio de novo. E não é uma coisa fácil. É muito difícil, inclusive, mas é algo que a gente precisa fazer através da disciplina. A gente precisa se forçar. Gente, é tão gostoso ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu lembro que no meu antigo serviço eu não podia usar fone de ouvido, enfim, nada. E eu trabalhava para coreanos, eles não gostavam também que a gente conversasse. Então, chegou uma época que eu passava o dia inteiro praticamente conversando com o Senhor. E eu me sentia tão próxima de Deus, era tão gostoso. E aí, olha para vocês verem como a coisa funciona. Eu fui me perdendo nisso de novo da dopamina, não foi nem com coisas aleatórias. Eu via muita pregação durante o dia, muita pregação. Só que assim, minha mente ficava cheia porque era muita coisa, era muita informação o tempo inteiro. Então, eu nunca tava em silêncio e eu comecei isso começou a me deixar ansiosa. E eu falei com o Senhor, falei, Deus me ajuda, eu preciso parar com isso. E aí eu parei, tipo assim, às vezes eu ouço pregação, ou ouço hino durante o serviço, mas não é sempre. Eu tento ficar alguns dias sem fazer isso, justamente para conseguir ouvir o Senhor através do silêncio. Então, às vezes, não é que Deus não tá te respondendo, Deus não tá falando com você,
Você que não tá em silêncio, não tá conseguindo ouvi-lo. Deus não vai gritar, ele vai sussurrar. Agora é que Deus anseia esses momentos com a gente, sabe? Essas pequenas entregas durante o dia, durante a nossa rotina corrida, porque são entregas sinceras, são conversas sinceras que a gente tem com Ele. Não é nada ensaiada, não é nada performático, é a gente na nossa forma mais pura e crua. Então é isso, meus amores, não quero me estender aqui, mas que o Espírito Santo possa falar individualmente a cada coração através dessa palavra. Espero que tenha edificado vocês. E é isso. Separem um tempo para o Senhor, dediquem um tempo da sua rotina ao Senhor. E esse tempo é muito bom para a gente conhecê-lo, para a gente criar intimidade, principalmente sendo durante a nossa rotina tão corrida, nesse mundo louco que a gente vive. E foi isso, amores. Não esqueçam de curtir, comentar o vídeo, se inscrever aqui embaixo. Vou deixar meu Instagram aqui pra vocês. Lá também tô começando a criar o hábito de postar vídeos, são vídeos menores, mas também falando de coisas importantes. E é isso.